Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos entender o significado de ofertar. O que significa ofertar de fato? Jesus, certa vez, estava diante do gasofilácio observando e ele disse, isso lá em Lucas 21, do versículo 1 ao 3, diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. O que nós precisamos entender da questão da oferta? Pois se não entendermos a maneira como ajudamos, a maneira como repartimos, a maneira na igreja como nós contribuímos com o processo. Não se trata, claro, de usar esse dinheiro, esse recurso em benefício próprio, mas ele é para a comunidade, para a congregação dos santos, não para alguns. Não se trata de dar para receber, isso que precisamos compreender, pois isso não é negociata. É normal ouvirmos dizendo que, em alguns, que dizem que a gente precisa dar para receber em dobro ou 4 vezes mais. Isso é negociata. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é enganação. Isso são pessoas que estão usando de outras para tirar proveito para si próprio. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas a questão, muitas vezes, da oferta está relacionado mais a quem dá, a maneira como dá. Nesse caso que Jesus está mencionando, ele fala que os ricos estavam dando do que estava sobrando. A viúva deu do que tinha. É totalmente diferente. E esse aspecto de quando a gente contribui, de quando a gente ajuda, de quando a gente reparte, nós precisamos entender que nós fazemos não do que sobra, mas do que de fato nós precisamos. É o repartir com aquele que precisa, é o repartir para sustentar um determinado local, uma determinada congregação e vidas. Nós precisamos entender que é uma maneira de contribuirmos com o reino de Deus no sentido de termos pessoas dedicadas a servir, a prestar um serviço para o corpo, tendo e recebendo sustento. Paulo fala muito sobre isso. Mas não se trata de dar com um sentido de negociar ou de dar do que está sobrando. Pois quando estamos fazendo assim, isso quer dizer simplesmente uma coisa, nós não estamos entendendo o que significa oferta, o que significa viver o reino de Deus, o que significa a vontade de Deus. Precisamos aprender, precisamos amadurecer com relação a essas coisas. E entender que, assim como a nossa vida, Paulo fala até mesmo de irmãos que eles pediram para contribuir, e não só fizeram isso, mas eles se deram a si mesmos para ajudar no processo. A gente precisa entender estas coisas. E, antes de mais nada, nós devemos fazer da nossa vida essa oferta. Nos oferecermos para que a vontade de Deus se cumpra através das nossas vidas. Tendo ofertado das nossas vidas, feito como um sacrifício vivo, como ofertando os nossos membros para o realizar da vontade de Deus, para que Ele utilize dos nossos dons, utilize dos talentos que Ele permitiu, nós começamos a entender o que significa e aí entendemos que não somos donos do que temos, dos recursos, dos talentos e dos dons. Ele é para benefício, são todas essas coisas devem e precisam ser usadas para o reino de Deus, para a vontade de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Que se compreendermos isso, então nós vamos nos ver como administradores fiéis dessas coisas. E é essa a vontade de Deus, que a gente entenda isso. Nós fomos comprados por um preço muito alto, o sangue vertido é que viabilizou nos tirar das trevas e trazer para o reino de Deus. E aí nós precisamos entender como vivemos esse reino de Deus. Por isso, tudo o que fazemos, ela deve ser algo
que nós ofertamos do que temos, do nosso tempo, dos nossos recursos, não para dar o que está sobrando. Se está sobrando, então eu faço. Não, não é essa a questão, mas é ser verdadeiramente um sacrifício, uma expressão de amor em favor de outras pessoas. Seja para sustentar pessoas aonde estiverem, no que estiverem fazendo, seja para ensiná-las, seja para conduzi-las à vontade do Pai, sendo modelo, sendo exemplo, repartindo a nossa mesa. Tudo isso traduz a vontade do Pai. Tudo isso traduz o entendimento de quem somos nele, de sua vontade, de seu querer e de como devemos viver neste mundo. Que a gente possa entender essas coisas. A gente possa compreender que se trata de uma oferta, como Cristo, de um sacrifício, do tirar do que temos em favor do outro. E que tudo que a gente for fazer, a gente faça nessa perspectiva e com esse entendimento, de que nós nos ofertamos para que a vontade do Pai se cumpra em nós e através de nós, em favor do corpo, para o crescimento, amadurecimento e expressão da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.